Tá. Então, relembrando o que a gente já viu de ondas, que é a parte de onda mecânica e onda eletromagnética. A gente já estudou na parte de ondas que uma onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar e uma onda eletromagnética não. Tá? Ela se propaga também no meio material, mas não é necessário que tenha um meio material para que ela exista. Okay? Então, perfeito. A diferença entre as duas ondas. Aí, a aula passada de física, a gente dedicou totalmente ao estudo do som, que é a onda mecânica. Tá? Então, a gente viu que tem o timbre, que são as qualidades fisiológicas do som. O timbre, a intensidade, a altura, que são as três qualidades fisiológicas do som. Além da fórmula que a gente viu de ondas também, que não pode esquecer, vamos ver aferida. Tá? V igual a lambda F. Feito isso, essa recapitulação, agora que a gente já viu um pouco mais aprofundado das ondas sonoras, agora a gente vai ver um pouco mais aprofundado a parte de ondas, de luz, da onda eletromagnética, tá? Então, essa aula vai ser dedicada ao estudo das ondas eletromagnéticas, em particular da luz, tá? Que é a mais importante para a gente. Então, quais as ondas, né, eletromagnéticas que a gente vai se deparar ao longo da vida aí? Vejam aí que interessante esse quadrinho, não só o quadro, mas a comparação dos tamanhos. Tá, deixa eu só pegar. Deixa eu ligar no celular aqui para eu ver o que está acontecendo. Alguém está com problema na conexão aí do Zoom? Vocês sabem de alguém que não conseguiu se conectar hoje? Eu estou abrindo aqui agora o... Tá, beleza. Tá todo mundo conseguindo ver aí de boa? Então eu vou continuar. Eu só estou abrindo aqui no celular para eu ter a imagem aqui do que vocês estão vendo. Então, legal. Bom, vamos ver agora um pouquinho das ondas eletromagnéticas e os tipos. Então, a primeira onda aí desse quadro é uma onda de rádio. Ó. Vejam o nome aqui, onda de rádio. Deixa eu pegar meu grifador aqui, ó. Onda de rádio, tá? A onda de rádio, olha o tamanho de uma onda de rádio. A amplitude, lembram que a amplitude é a altura da onda, né? O tamanho da onda. Vejam o tamanho de uma onda de rádio, é da ordem de 1000 metros, tá? 1 quilômetro, a altura do prédio, dos prédios mais altos do mundo, as torres gêmeas de Petronas, tá? Na Ásia. Ou Empire State, nos Estados Unidos, tá? O tamanho da onda. Vocês não conseguem ver, mas existe essa onda e ela tem 1 quilômetro de altura, tá? Depois a gente vai transitando para as ondas menores, né? As ondas, por exemplo, uma onda de micro-ondas, ó. Micro-ondas, aquele aparelho que vocês têm em casa, é de 10 a menos 2, de 1 centímetro, ok? Então, uma onda bem pequena, tá? Tamanho de uma borboleta, daquelas pequenas ainda, não das borboletas grandes. Tá? Depois, seguindo a ordem aí, todas essas ondas que eu estou começando, que é onda de rádio, micro-ondas, e agora infravermelho, são ondas que a gente não consegue ver, tá? Então, abaixo do espectro visível. O infravermelho, ó, é uma onda menor ainda, talvez uma ponta da agulha, tá? Tamanho de uma ponta de agulha. Agora, a luz visível, ó, o que interessa para a gente é todas as cores que a gente vê de luz, que
que tem na televisão, por exemplo, elas estão nessa faixa aqui, ó, da luz visível, tá? Então, ó como a gente vê só um pouquinho do total, né? A nossa visão é muito limitada. Até. A gente acha que vê muitas cores, mas na verdade é muito pouco perto da quantidade de cores que existem, tá? Aí, diminuindo ainda mais, o ultravioleta, aquela luz que vem do Sol, por exemplo, que tem na luz solar e causa câncer, por exemplo, o UV, o UVA e o UVB, né? E, continuando, raios X. Ah, só uma curiosidade. A ultravioleta, ó, ela tem o tamanho de uma molécula, tá vendo? Por isso que por isso que há essa interferência nas nossas moléculas e pode causar câncer, por exemplo. Raio-X, ó, que a gente usa para fazer imagem interna da pessoa, ver a estrutura óssea e outras coisas. Ela tem a ordem do tamanho de um átomo. E raios gama, tá? Também proveniente de estrelas ou da radiação cósmica, o núcleo atômico, a menor de todas, né? Tá? Então, o que precisa saber, né? Não, claro que não precisa decorar, precisa saber o seguinte: todos esses tipos de ondas que eu falei aqui são ondas eletromagnéticas, todas elas se propagam no vácuo, por exemplo, tá? E o que tem de interessante para saber é que o espectro da luz visível ele é muito curto, tá? Que a gente consegue ver, e abaixo é chamado de infravermelho e acima ultravioleta, tá? Abaixo do que a gente consegue ver Uhum. infravermelho e acima ultravioleta. Fechou? Eles não vão fazer perguntas sobre o tamanho de ondas, por exemplo. Isso é mais uma curiosidade para vocês terem dimensão de quão grande e quão pequenos são as ondas. Elas podem ser as ondas eletromagnéticas. Tá certo? Então vamos ver. Agora, vamos trabalhar um pouquinho da parte de luz visível. Tá? Aqui. Vocês já devem ter, quando pequenos, na escola, por exemplo, visto alguma coisa relacionada ao arco-íris. Algumas escolas até obrigavam a decorar as cores do arco-íris, né? Então, aí, por curiosidade, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Olha, tem um erro aqui. Ok? Não precisa decorar, tá? São cores do arco-íris. O que acontece no arco-íris, né? Por curiosidade. Quando a luz do Sol, ela é uma luz aproximadamente branca. Então, ela bate na gota de água. A gota de água, ela decompõe todas as cores presentes naquela luz branca. Então, o que é interessante já ir sabendo? Que a luz branca, ela contém todas as cores, tá? Então, quando você joga uma luz branca numa gota de água ou num prisma, ela decompõe em todos os espectros de cores. Então, a gente tem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É claro que isso são aproximações, tá? Não são todas as cores. Tem muito mais cores no arco-íris do que isso. Mas essas são as mais visíveis, ok? Pra gente, as que mais se destacam, tá? As que dividem todos os espectros. Até aqui está tranquilo? Ou não? Alguma dúvida até aí? A gente está trabalhando as luzes, a parte de luz visível, tá? Ondas eletromagnéticas visíveis. Ok? Bom, se estiver tudo tranquilo, continuarei aqui. Agora, isso pode dar um bug na cabeça de vocês. Se a gente tivesse em aula presencial, eu faria um experimento. Eu vou procurar, enquanto vocês fazem o exercício depois, uma simulação dessas cores, tá? Então, percebam que tem uma diferença. Né? A cor de um corpo, né? Um corpo, quando é iluminado por uma determinada luz, ele reflete determinada cor, tá? Então, por exemplo, se você vê
uma planta verde, quer dizer que quando bate uma luz branca nessa planta, a única luz que ela reflete é a verde. Entenderam? Por isso que a gente consegue ver a cor verde nessa planta, tá? Porque é a única cor que ela reflete. Se ela refletisse, por exemplo, a cor vermelha, a gente veria uma planta vermelha, tá? Então, o que é interessante de saber, eles podem fazer alguma relação nas provas. Por exemplo, se eu quiser que essa planta verde ela cresça melhor, vocês devem saber da parte de biologia que a planta faz fotossíntese. Então, o alimento que ela obtém, ela provém da luz do sol, que em contato com as substâncias químicas na folha, ela decompõe e produz a seiva, né? A seiva elaborada. Então, o processo de fotossíntese é o que gera o alimento para a planta. Então, imagina, por exemplo, que eu vá criar essa planta em casa com uma iluminação artificial, tá? Que não é a luz do sol. O que eu posso fazer? Que cor que eu não devo colocar nessa planta? Ou seja, eu preciso que a planta absorva o máximo de luz possível. Então, que cor de luz eu não posso colocar? Alguém tem alguma ideia? Por exemplo, a planta é verde, eu posso pôr luz vermelha, azul, verde, branca, rosa, qualquer cor. Qual que é a única cor que não é conveniente colocar para iluminar uma planta verde? Por quê? Não, mas a luz preta, tá. Não, imagina que a luz preta faz sentido, claro. O preto perfeito, mas aí não tem como ter uma luz preta. Apesar de ter a luz negra, eu já vou falar sobre ela, o preto não daria, né? É só se eu deixar a planta no escuro, mas a analogia está correta. O que vocês têm que entender da cor, por exemplo? A única cor que eu não posso pôr na planta é a cor que ela reflete. Então, por exemplo, se eu iluminar uma planta verde com uma luz verde, vocês concordam comigo que ela vai refletir o verde? Se a planta é verde, é porque ela reflete o verde. Então, se eu estou iluminando uma planta com uma lâmpada verde, ela não vai absorver nada. Ela vai refletir toda essa luz verde. Então, a única cor que na verdade, a pior cor que pode iluminar uma planta verde, por exemplo, é a luz verde. Tudo bem? Por quê? Se ela é verde, quer dizer que ela reflete a luz verde. Se uma coisa reflete a luz, quer dizer que ela não absorve, tá? Então, você pode iluminar com qualquer cor, menos a verde. Então, por exemplo, a cor branca. A branca é a ideal, porque tem todas, então não tem erro. Então, iluminar com uma luz branca, você acaba acertando sempre, tá? Perceberam, então, a ideia? Então, é isso. Se a planta, por exemplo, é roxa, é claro que não tem nenhuma folha roxa, né? Tem flor roxa, mas a flor não absorve a luz. Então, imagina, se tivesse uma folha roxa. Na verdade, tem o repolho, né? O repolho roxo. Imagina que eu vou iluminar um repolho roxo. Qual cor aí eu não vou poder usar? Aí o Rick não, o André acho que é, né? O porcento. Falou roxo. Então, se fosse um repolho roxo, eu não seria interessante iluminar ele com uma luz roxa, tá? Porque ele refletiria toda essa luz e não absorveria ela. Então, para a planta crescer, eu preciso que ela absorva, tá? Entendeu? Então, é isso aí. Como eu tinha falado para vocês, que eu ia comentar da luz negra, né? A luz negra, na verdade, o nome para a física é incorreto, tá? A luz negra, a luz não pode ser negra, porque senão não é luz, a luz precisa iluminar, então a luz negra não faz sentido o nome, tá? A luz negra, o que que é? É um espectro de cor que a gente não consegue ver, ela está um pouquinho abaixo da faixa de luz visível. Então, é uma cor que a gente quase não consegue ver direito. Então, a gente vê quando ela interage com outras cores, por exemplo,
quando a gente põe uma roupa branca, por exemplo, lá na luz negra, a gente fica com uma cor meio roxa, né? Ou, por exemplo, uma cor fluorescente, a gente fica claro. Então, é assim, a luz negra, então, ela não tem a cor preta, tá? Ela é um roxo bem escuro, tá? Na faixa de luz que a gente não consegue ver direito. Fechou? Tá. Alguma dúvida até aí? Ou tá de buenas? Ok? Tá. Agora, com relação a um corpo opaco, a gente vai usar esse nome, opaco e transparente. Tudo que for opaco, ele não permite a passagem da luz por ele. Por exemplo, o livro. O livro não permite a passagem de luz. Agora, se eu pegar a capa da apostila, por exemplo, ó, ela permite a passagem parcial da luz. Tá? Então, por exemplo, a capa da apostila seria um meio termo aí que não está aí no livro, seria translúcido. Tá? O translúcido é um corpo que está entre o opaco e o transparente. Tá? Então, um corpo opaco não passa a luz por ele. Um corpo transparente passa totalmente a luz por ele, tá? Então, é isso. Só dois conceitos aí que são interessantes para a gente saber. Ok? Beleza. Se eu sair da... Ah, tá. Eu achei que fosse pergunta. Sem problema. Já põe aí para carregar, então. Ó, com relação à luz branca, né? Como eu disse, a luz branca é a composição de todas as cores que a gente tem. Só que a gente tem três cores que a gente chama de cores primárias, tá? São as cores que, combinadas entre elas, dão origem a todas as outras, tá? Quais são? O azul, o vermelho e o amarelo, tá? Na verdade, deveria ser, eles usam magenta, né, para vermelho, tá? Então, são as três cores primárias. Por exemplo, o azul e o amarelo, se a gente combinar as duas, dá verde. O vermelho e o azul, se combinar, dá roxo, tá? Vermelho e amarelo dá laranja, por exemplo. E assim vai. Aí vocês podem ver com mais clareza nesse quadro do lado, tá? Por exemplo, a luz branca, como a gente viu. Ah, vocês devem lembrar de conjuntos, né? Vamos aproveitar e retomar algum conceito de matemática aqui, ó. Os três conjuntos, ó, o conjunto da luz azul, o conjunto da luz vermelha e o conjunto da luz verde. A interseção dos três conjuntos, que é a parte central, é a luz branca. A luz branca, então, ela contém o vermelho, o azul e o verde combinados, tá? Aí, se a gente, por exemplo, combinar só o azul e o verde, é nessa parte aqui, ó. O azul e o verde, a gente fica com a cor ciano. Por exemplo, a cor, se a gente juntar meio a meio, o vermelho e o azul, a gente fica com a cor magenta. Se a gente juntar meio a meio o vermelho e o verde, aí a gente fica com o amarelo, ok? Tudo bem? E aí são as três cores combinadas que vão dar a luz branca. Dúvidas ou tá tranquilo? Daí, para obter, por exemplo, outras cores, a gente só muda a proporção. Por exemplo, a gente põe, por exemplo, agora que vocês sabem porcentagem, a gente põe 90% de azul e 10% de vermelho, dá uma cor. A gente põe 57% de vermelho e 53 de 43 de verde, por exemplo, daí dá uma outra cor. Mudando as proporções, vocês vão obter todas as cores possíveis, tá? Luca, seria possível transmitir comunicação de texto a longa distância
por apenas luz, tipo conversas com alguém. É ó, sim. O Luca, já que você falou, na verdade, quando você usa o termo luz, você deve estar falando de ondas eletromagnéticas. A luz é uma delas, tá? O que eles usam hoje para se comunicar com os equipamentos em Marte são ondas de rádio, tá? As ondas de rádio, elas se propagam na velocidade da luz, tá? Uma coisa que tem mais nova hoje em dia, aí vai como curiosidade, é a transmissão de dados por laser, tá? Um facho de laser, ele é mais preciso do que a onda de rádio, ele consegue concentrar mais energia do que a onda de rádio. Ele vai mais direto, sem dispersar. Então, eles conseguem, hoje em dia, usar o laser. Tá? Eles não estão usando ainda para fazer a comunicação. Então, é só um experimento de laboratório, por enquanto. Mas, hoje, no dia a dia, eles transmitem os dados para equipamentos em Marte, ou lá perto do Sol, ou aquelas sondas que já saíram do sistema solar, elas vão todas por onda de rádio, tá? E uma curiosidade adicional, por exemplo, Marte, por exemplo, se a pessoa mandar um alô daqui para Marte, vai demorar 20 minutos para esse alô chegar em Marte, ok? E depois que a pessoa responder alô de volta, vai demorar mais 20 minutos para voltar. Então, do momento que você falou alô, até você ouvir o alô de volta, demora 40 minutos, tá? Então, isso daí se deve à velocidade dos equipamentos e à velocidade da luz, tá? É o tempo que demora para chegar até Marte, por exemplo, tá? Uma curiosidade aí para vocês. Então, a comunicação com Marte já é muito difícil, tá? Isso porque a gente está falando de velocidade da luz, tá? Você imagina se fosse menos que isso. Então, é só mais uma curiosidade aí, ok? Beleza. Agora, o que cai mais nas provas de vestibulinho? O que eles colocam como pegadinha? Então, vamos relembrar. Só um detalhe antes. Se eu iluminar, por exemplo, essa flor que vocês estão vendo aí, na apostila, na página 99. Se a gente ilumina essa rosa aí com uma luz branca, tudo que for a luz branca, vocês sabem que contém todas as cores. Então, o que for vermelho vai refletir a parte vermelha da luz branca. O que for verde vai refletir a parte verde da luz que está lá na luz branca, ok? Então, quando você ilumina uma rosa com uma luz branca, você vai ver todas as cores que estão ali sem problema algum, porque a luz branca tem todas as cores. Agora imagina um experimento. Se a gente, por exemplo, iluminar essa rosa com uma luz azul, o que vai acontecer? O que eu vou... Imagina uma sala totalmente escura, eu tenho essa rosa lá, e eu pego uma luz monocromática, ou seja, que tem só luz azul nela, e ilumino essa rosa. Alguém tem ideia do que vai acontecer? Que cor que ela vai ter? Se ela vai aparecer vermelho e verde mesmo, se ela vai aparecer de outra cor, vocês têm ideia? Como vai ser? Vou dar uns segundos aí para vocês pensarem, enquanto eu abro aqui o simulador. O que vocês acham que cor vocês acham que vai ficar? Ela vai ficar vermelha mesmo? Ela vai mudar de cor? Quer dizer, mudar de cor não. Ela vai aparecer com outra cor para a gente, refletir outra cor? O que vocês acham aí? Quem acha que vai ficar igual, coloca aí. Quem acha que vai ficar diferente, me fala. Só para eu saber quem está aí. Enquanto eu estou pegando aqui um, um simulador de ondas para a gente ver.
Tá? Para que eu não sei se vocês, se tem alguém aí, ou se quem está aí não faz ideia, eu vou supor que quem está aí não faz ideia. Então, por exemplo, quando a gente ilumina um corpo, o que que a gente sabe até agora? Que, por exemplo, o que é vermelho reflete a luz vermelha. E o que é verde reflete a luz verde. O que é verde não pode refletir a luz vermelha. Não faz sentido, ok? Então, se eu pego essa rosa, ilumino com a luz branca, tudo que for, todas as cores ali, elas vão ser refletidas normalmente. Agora, por exemplo, se eu iluminar essa rosa com uma luz azul, o azul, tem alguma parte azul nessa rosa? Se vocês olharem aí, não tem nenhuma parte azul na rosa. Então, o que que vai acontecer? A parte vermelha da rosa, ela não reflete a luz azul, ela absorve a luz azul. E a parte verde, ela não reflete a luz azul, ela absorve. Então, se um corpo absorve determinada luz, para a gente não vê. Então, ele vai parecer negro. Então, esse corpo ele vai ficar com a cor preta, ok? Então, quando eu ilumino essa rosa, que ela não contém a luz azul, ela não tem nenhuma parte azul, e eu ilumino ela com uma luz azul, tudo que for cor diferente de azul vai ficar preto, ok? Se, por exemplo, ela tiver uma parte branca, o branco ele vai refletir todas as cores. Então, se a rosa tiver alguma partezinha branca, ela vai ficar azul por causa da luz azul. Mas todas as outras cores que são diferentes de azul vão ficar pretas, tá? Então, o que que a gente precisa saber? E eles vão perguntar, talvez. Se você ilumina um objeto com uma cor diferente da do objeto, ele fica preto. Se você ilumina um objeto com a mesma cor, ele fica com aquela cor. Por exemplo, se eu iluminar essa rosa com a luz vermelha, a parte da flor vai ficar vermelha, mas a parte da folha vai ficar preta, ok? Aí, na próxima página, tem um exemplo. Se eu pegar essa bandeira do Brasil, iluminar ela com uma lâmpada branca, ela fica dessa forma, normalzinha. Reflete todas as cores que estão na bandeira, sem problema algum. Se você pegar uma luz verde e iluminar essa bandeira, olha que interessante como ela vai ficar. Tudo que já era verde continua verde. Então a parte verde da bandeira reflete a cor verde da luz. Porém a parte amarela e azul, ela não reflete a cor verde. Então ela vai ficar preta. E o interessante é a faixa central. A faixa central da bandeira, ela era branca. Lembra que eu falei que a cor branca, ela reflete todas as luzes, tá? Então, a parte faixa branca, ela fica verde. E a faixa verde também, e o resto fica preto. Fechou? Se eu, por exemplo, iluminar a mesma bandeira com a luz amarela, tá? Que cor ela vai ficar? Ela vai destacar somente a parte amarela e a faixa central, porque a faixa central é branca. Ok? Se eu iluminar ela com a luz azul, ela só vai aparecer o globo. E como a faixa branca está aqui dentro do globo, ó, não dá para ver, mas ela também está azul. Ok? Parece quase a bandeira do Japão. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Falem para mim. Vocês têm dúvidas ou alguma curiosidade que vocês queiram saber? Tá tudo em ordem? Tem alguém vivo aí? Ou eu estou sozinho aqui com a gravação? Ah, beleza. Só o Wesley. Beleza. Alguma dúvida aí, Wesley? Tá de boa? Beleza.
Agora, então, eu vou pôr para vocês... Opa, bem-vindo. Eu vou fazer um experimento agora com vocês naquele aplicativo lá, para quebrar um pouco essa parte de texto de aula mesmo, para vocês verem que interessante que é. Eu vou deixar também o link aqui no chat para quem quiser entrar e brincar com esse simulador. Então, deixa eu abrir aqui o chat. Tá, depois que eu acabar a simulação, eu coloco. Então, vejam aqui. Eu tenho uma lanterna aqui, uma lâmpada que tem todas as cores, ok? E aqui eu vou simular. Aqui nesse quadrinho amarelo da cabeça, essa bolinha amarela é a cor que a pessoa vê, tá? Então, por exemplo, eu estou iluminando com uma lâmpada azul, aqui, azul. O que que acontece, por exemplo, se eu colocar um filtro? O que que é um filtro? Ele vai refletir o que não for da mesma cor. Olha aí, se eu colocar um filtro de cor amarela, ele não deixa passar a luz azul. Por exemplo, a mesma coisa da lâmpada, tá? Da cor da bandeira. Então, ele só vai deixar passar se tiver a mesma luz azul, ó. Aí, se eu colocar com a mesma luz azul da cor da lâmpada, o filtro deixa passar. Se for de cor diferente, ele retém, tá? Então, por exemplo, ele só vai deixar passar agora se for exatamente amarelo, tá? Por que que ele deixa passar um pouquinho do laranja e um pouquinho do verde? Porque tanto o laranja quanto o verde, ele tem uma porcentagem de amarelo nela, tá? Então, quando ela passa, eu passo por essas cores, ó, ele deixa passar um pouquinho, porque ele corta só a parte que não é amarela. Tudo bem? Então, só para vocês saberem mais ou menos como que funciona o filtro, e aí para quem quiser entrar. Fechou? Então é isso aí. Dando continuidade, a gente tem os tipos de fontes de luz, tá? São dois tipos. A fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. Tá? Então, qual que é a diferença entre elas? A primária é aquela que produz a sua própria luz. Por exemplo, uma lâmpada acesa, uma vela acesa, por exemplo, o sol, tá? São todos fontes primárias de luz. Fontes secundárias são aquelas que refletem a luz. Por exemplo, os planetas, a Lua, por exemplo, ou qualquer coisa que receba a luz e reflita. Por exemplo, a gente pode ser uma fonte de luz secundária, tá? Se a gente iluminar uma outra coisa com o nosso reflexo, ok? Tudo bem nessa parte? Aí vem uma pergunta que eu já vi aparecer na prova. Se de repente, aí eu queria que quem estiver presente me respondesse o que acha. Se de repente a gente está durante o dia e de repente o nosso sol apaga, some a luz do sol, o que que a gente veria no céu? Deem a opinião aí, quem está presente. Então, qual que é o experimento mental que a gente está fazendo? De repente a gente olha, a gente está aqui de boa, aí o sol simplesmente some, apaga. O que que a gente vai ver no céu? Tá, o espaço, mas o espaço ele é escuro, Gabriel. Não, o espaço ele é totalmente preto. Melissa, o azul que a gente vê é a atmosfera nossa, que deixa esse tom azulado. Ela funciona como aquele filtro lá. Tá? Os gases da atmosfera, eles dão essa coloração azul para a Terra. Tá? Então, o céu, na verdade, o que eu falo, o que eu digo, esqueçam a atmosfera, né? A parte do espaço. Então, se a gente apagar a luz do Sol, o que mais tem no espaço que a gente consegue ver além do nosso Sol?
Então, a gente tem os planetas, a gente tem a Lua, a gente tem outras estrelas. Perfeito, André. A gente tem outras estrelas, tá? Então, o que que a gente vai ver? Então, o Sol, ele tem uma fonte, ele é uma fonte de luz primária. O que que o Sol faz? Ele emite a luz e a gente consegue ver outros corpos do nosso sistema solar justamente pelo reflexo da luz do Sol. Então, por exemplo, a Lua. Como que a gente consegue ver a Lua? Porque o Sol bate nela, tá? E ela reflete a luz para a Terra, ok? Então, por exemplo, a Lua nova, a gente não consegue ver. Por quê? Chega um ponto que ela fica atrás da Terra, então a luz do Sol não bate, ela fica tampada, então a gente não consegue ver. Então, por exemplo, o planeta Júpiter. Então a gente consegue ver Júpiter todo dia à noite. Por quê? Porque a luz do Sol bate nele e ele reflete de volta para a Terra e a gente vê esse reflexo, ok? Então, se de repente a luz do Sol apagar, a gente não vai mais ver os planetas do sistema solar e não vai ver a Lua e nada do sistema solar, tá? Vai sumir tudo, exceto as outras estrelas, porque no cosmos, no que a gente vê do espaço, não tem só o Sol como estrela, tem trilhões de estrelas no espaço, ok? Então, essas outras estrelas, elas vão continuar, tá? Então, se o Sol sumir de repente, a gente vai ver outros pontos que são estrelas, tá? Então, esse experimento mental, talvez eles podem pedir de alguma forma, é esse. Então, se o Sol como fonte primária, se ele apaga, todas as fontes secundárias somem também. Só vão ficar presentes as outras fontes primárias, tá? Que são os outros sóis que a gente tem na galáxia ou no universo. Entenderam? Ficou claro? Eu vou continuar com o texto. Eu acredito que não vai dar para acabar tudo nessa aula, mas eu vou fazer mais um pouco e daí qualquer coisa a gente faz o exercício na próxima, tá? Uma dúvida: se o Sol sumir e estiver de dia, vai ficar tudo escuro? Não, vai ficar tudo escuro, perfeito. Quem que é o porcentagem? O senhor porcentagem, se o Sol sumir, então é isso mesmo, vai ficar tudo escuro. A única luz que a gente tem vem do Sol, tá? Ah, beleza, ó. Tá, vamos pensar o seguinte, né? Aqui dentro da Terra, a gente ainda tem energia elétrica, né? Então, durante a noite a gente consegue ver, porque a gente tem energia elétrica. Mas se de repente, vamos supor que a gente não tivesse energia elétrica e o Sol sumisse, aí ia ficar a escuridão total, perfeito? Não veria nada. A gente veria alguns pontos no céu, são as estrelas de outros sistemas, tá? Então a gente veria outras estrelas da nossa galáxia ou de outras, ou até galáxias. A gente veria também pontinhos no céu, tá? Mas se o Sol sumisse, seria escuridão total e depois de um tempo, em algumas horas, um frio intenso, tá? O frio ia dominar tudo e logo a gente iria morrer congelado, tá? Não ia durar muito, não. Fechou? Então é isso. Mais alguma pergunta ou curiosidade que vocês querem saber? Tá. Agora a gente vai tratar um pouco da parte geométrica da luz. O que a gente sabe sobre a luz? A luz, ela sempre se propaga em linha reta. No nosso universo aqui, na redondeza, aqui próximo da Terra, a luz não faz curva, tá? Não é possível fazer curvar a luz.
tá? Entre aspas, não é natural. Mas, por exemplo, perto de um buraco negro, uma estrela que morreu extremamente denso, a luz faz curva porque a gravidade do buraco negro é muito grande, então ele captura a luz. A força que ele puxa é tão grande que a luz faz curva num buraco negro. Então, em todos os outros lugares, exceto no buraco negro, a luz se propaga em linha reta. Então, para os nossos estudos aqui, a luz se propaga em linha reta, ok? Sempre. Tá. O princípio da independência dos raios de luz. Por exemplo, quando vocês vão em um show e tem dois holofotes. Se cruzar os dois holofotes, um holofote não bloqueia o outro. Olha que interessante. Por quê? Os raios de luz eles são independentes, tá? Então, se baterem e se cruzarem, não haverá interferência um no outro, tá? Não bate. Eles simplesmente passam um pelo outro, ok? É isso que significa o princípio da independência dos raios de luz. Tá? O princípio do caminho único. Se a luz foi um caminho, ela vai voltar pelo mesmo caminho, caso ela volte. Tá? Imagina um espelho, por exemplo. A luz bate no espelho e volta no mesmo caminho. Ou volta, só que sempre no sentido contrário. Tá? Como que a gente usa isso na prática? Imagina que alguém quer dar uma espiadinha no que uma outra pessoa está fazendo e ela usa um espelho. Ela pega o espelho aqui, coloca, tá? Para dar uma olhada lá e a pessoa não vê. Ela acha que a outra pessoa não vai ver ela. Então, quando a luz da outra pessoa vem, bate no espelho e chega nos olhos da pessoa, a outra pessoa, caso você esteja mirando esse espelho para a cara da pessoa, da outra pessoa que você quer ver, e ela olhar para o espelho, ela vai te ver. Tá? Então, não dá para usar um espelho para a gente espiar as pessoas. Quer dizer, até dá, mas não vai ter utilidade, entendeu? Porque se a outra pessoa vê o espelho, então ela vai te ver. Ok? Por quê? Porque o raio de luz ela faz o mesmo caminho na ida e na volta. Tá? Então, é isso que quer dizer o caminho único da luz. Ok? Então, por exemplo, você está lá no carro, olhou no retrovisor e viu a cabeça, a pessoa, o olho da outra pessoa lá atrás. Se a outra pessoa lá atrás também olhar para o retrovisor, ela vai ver seu olho, ok? Então é o caminho único da luz. Fechou? Dúvidas até aí ou está de buenas? Qualquer coisa coloque aí no chat. Ó. E agora a última parte é a parte de sombras e penumbras. Ok? Então, mais especificamente para a gente trabalhar com eclipses. Tá? Vejam o primeiro exemplo aí. Uma fonte de luz puntiforme. O que é uma fonte de luz puntiforme? É que a luz provém, ela vem de um ponto só. Por exemplo, o flash do seu celular. É uma luz puntiforme. Ela está naquele pontinho só. Agora, imagina, por exemplo, aquela lâmpada que você coloca no teto. Aquela lâmpada de tubo, né? Então, ela não é uma lâmpada puntiforme, tá? Ela é uma lâmpada em forma... É uma lâmpada extensa, uma fonte extensa de luz, tá? A gente já vai ver, tá? Então, uma fonte puntiforme é aquela que provém de um ponto só, de um lugar só. E a fonte de luz extensa, ela é esticada, ela é maior. Então, aquela luz ela vem paralela, tá? Ao plano, tá? Então, imagine a seguinte situação. Se eu tiver uma fonte de luz puntiforme, vejam aí no desenho, e aqui, vamos supor que aqui seja a Lua e aqui a Terra. Então, quando eu tenho uma fonte de luz puntiforme, a sombra produzida por ela, essa parte escura é chamada de sombra, ok?
Veja, ela é totalmente definida, tá? Você vê certinho o círculo que formou a sombra. Agora, se a fonte de luz for extensa, essa parte que fica aqui obscura, ela vai ter duas partes. Então, ela vai ter um centro, que é a própria sombra, e uma região em volta que chama de penumbra. Ela é um pouquinho mais clara do que a sombra mesmo, tá? Então, a sombra, totalmente escura. Em volta, uma região um pouquinho mais clara, porque ela forma tipo um cone aqui de luz. Vocês conseguem observar um cone aqui? Tá? Então, quando o raio de luz vem, ele forma esse cone. Por isso que essa parte central ela vai ser chamada de sombra e a outra vai ser chamada de penumbra. Tá? São os dois nomes que a gente precisa saber. Ok? Quando a gente fala de eclipse, por exemplo, o Sol ele é considerado uma fonte de luz extensa, porque ele é muito grande perto da Terra. Tá? Então, é como se ele fosse uma barra gigante de luz que vem na direção da Terra, como se fosse um cone de luz. Tá? Então, quando tiver um eclipse, por exemplo, lunar, o que a gente vai ter aqui? Ou melhor, um eclipse solar, a gente vai ter uma região que vai ser uma região de eclipse parcial, que é a região de penumbra, e a parte do centro onde vai ser o eclipse total. Tá? Então, retomando aí, eu acho que vocês já devem ter visto em geografia, o que é o eclipse? Né? Não tem aí, mas eu queria só retomar. O que é o eclipse solar e o eclipse lunar? Tá? Vocês têm que primeiro saber o seguinte, a palavra eclipse, eclipsar, o verbo eclipsar, ele significa tampar, né? Você sumir com um objeto. Então, você quando fala um eclipse solar, quer dizer que você está sumindo com o Sol. Para que isso ocorra, qual que são as condições? Imagina que minha xícara aqui é a Terra, tá? Então eu tenho a Terra, aqui o Sol. Para que o Sol suma, eu preciso que alguém entre na frente da Terra. Então eu preciso que a Lua entre na frente do Sol, entre o Sol e a Terra, tá? Se a Lua entrar entre o Sol, que está aqui, e a Terra, que está aqui, então vai haver uma sombra. Uma parte ela vai tampar o Sol numa região muito pequena da Terra, tá? Por isso que o eclipse solar ele é mais raro, porque a Lua ela tampa, mas ela tampa uma região muito pequena da Terra, tá? Porque a Lua é pequena. Se a Lua fosse bem grande, o eclipse solar seria maior, e daí mais regiões da Terra conseguiriam ver o eclipse solar. Tá? Agora, o eclipse lunar. O eclipse lunar, então a Lua tem que sumir. Então, o eclipse lunar, a Lua tem que ficar atrás da Terra. Tá? Então, a Terra fica entre o Sol e a Lua, para que a sombra da Terra tampe a Lua. Ok? Então, só recapitulando, o eclipse solar é a Lua no meio, entre a Terra e o Sol. O eclipse lunar é a Terra entre o Sol e a Lua. Ok? Alguma dúvida? Sugestão? Reclamação? Tá certo? Tem alguém aí? Quem está aí? Acompanhando fielmente a aula. E aí, alguma do pessoal que está aí, está tudo em ordem da aula? Ficou alguma dúvida? Não? Respondam não também para saber que não ficou, né? Ah, legal. Diga então. Ah, só tem uma dúvida. Lá vem, né? Deve ser zoeira. Ah, é sério? Beleza, fala aí. Dúvida nas cores, fala. Qual que é a sua dúvida em relação às cores? Tá, não entendi muito bem. Tá, seria a parte de por que que ela fica preta e por que que não fica, é isso?
Perfeito. Então, vamos recapitular. Então, aqui, na da bandeira, que é o melhor. Então, o que você tem que ter na cabeça para entender o que acontece? Você tem que entender o seguinte. Um objeto que é verde, por exemplo, ele só vai refletir a luz verde ou a luz branca, tá? Porque a luz branca, ela tem todas as cores. Então, o objeto verde, que é da cor verde, ele só reflete a luz verde. Um objeto vermelho só reflete a luz vermelha. Então, por exemplo, se eu inventar de iluminar um objeto verde com uma luz de outra cor, por exemplo, uma luz azul, esse objeto que era verde, eu não vou conseguir ver essa cor verde. Ó, ele vai sumir. Então ele fica preto. Então, quando você pegar uma... Esse experimento daria para fazer, né, em sala, se eu tivesse aqui. O que dá para fazer? Dá para fazer em casa. Você pega o flash do celular, pega, por exemplo, uma coisa transparente assim, azul. Deixa eu pegar aqui o meu e mostrar. Se você... Isso de preferência à noite, tá? Dá para fazer esse teste, ó. Então, façam o seguinte. Aí você pega o celular. É que aqui o meu negócio é muito escuro. Então, você pega o celular, põe esse azul e tudo vai ficar azul no seu quarto aí, na onde você estiver. E daí experimenta iluminar algum objeto que não seja azul. Se você pegar e iluminar um objeto que não seja azul, ele vai ficar preto, você não vai conseguir ver. Isso, perfeito. Ah, não, eu já vou voltar. Então, por exemplo, se eu pego essa rosa e ilumino ela com a cor azul, imagina que você está lá no seu quarto e faz esse experimento com o filtro azul. Pode ser um celofane. Ela vai ficar inteira preta, tá? Se for um azul puro, ok? Agora, se você iluminar essa rosa com uma luz vermelha, você vai ver a flor, porque a flor é vermelha, mas a parte da folha e do cabo, elas vão ficar com a cor preta, tá certo? Agora, se você ilumina com a luz branca, dentro da luz branca tem todas as cores, então ela vai ficar com a mesma cor que ela é. Então ela é vermelha e verde, então ela vai ficar vermelha e verde. Entendeu? Agora, imagina que você vai iluminar uma folha de papel branco. A folha é branca. Então você ilumina uma folha branca com a luz azul, ela vai refletir a luz azul. Se você iluminar ela com uma luz vermelha, ela vai refletir a luz vermelha, tá? Então o branco reflete todas as cores, tá? Então é mais ou menos isso. Essa daí já caiu várias vezes, tá? Esse tipo de pergunta. Caiu com o uniforme da seleção, que é vermelho, que é verde e amarelo, e eles sempre fazem essa brincadeira. Então é bom ter essa ideia. E deve ter até nos exercícios. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte? Alguma curiosidade que queira saber? Me fale aí. Tá tudo em ordem?